Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, palavra de hoje, livro de João, capítulo 21, versículo 15 a seguir, a restauração de Pedro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 21, versículo 15. A seguir, dizendo: E depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Prezados irmãos e ouvintes, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, ele não era ainda convertido, embora ele seguisse o mestre, o rabi, que quer dizer mestre, seguisse Jesus, o nosso mestre, embora ele tinha visto tantos milagres, curas e maravilhas, ressurreição, ele ainda não era um homem convertido. Mas Pedro, amados irmãos, foi escolhido entre todos os apóstolos para ser o pastor. Escolhido por Jesus, pelo próprio Jesus. Só que para Pedro ter esta responsabilidade, precisava que Pedro fosse convertido verdadeiramente, tivesse uma vida transformada. E quando Jesus pergunta para ele, por 3 vezes, se ele amava Jesus, é lembrando que Pedro também negou Jesus 3 vezes. Jesus estava querendo dizer: olha, Pedro, você disse que me ama, mas me negou 3 vezes. Por isso eu estou te perguntando se tu me amas por 3 vezes. Ele estava lembrando Pedro: olha, você me negou, você não pode fazer isso. Como é que eu vou pôr você na frente da obra como pastor e você vai me negar? Então ali ele estava provando o coração de Pedro e ao mesmo tempo lembrando Pedro. E quando ele diz para Pedro: tu me amas mais do que estes?
No grego ali, Jesus estava falando para ele assim, ó, você me amas mais do que todos os teus familiares? Você me ama mais do que a sua própria vida? No grego, Jesus estava dizendo assim para ele. Então, quando Pedro ele recebe essa informação para ele apacentar as ovelhas, e ele é lembrado por 3 vezes, porque ele negou Jesus 3 vezes, e ali fica uma marca forte em Pedro, uma transformação de vida a partir daquele momento. E Jesus disse, vem e me segue. Antes Jesus vai explicar para ele, você quando era novo, você ia para onde você queria. Jesus estava querendo dizer, quando você era desconvertido, você fazia o que você queria, mas agora você não pode fazer. Porque agora você vai estar como um pastor, como um líder. Você tem que dar bom exemplo. E agora você, depois de velho, você vai ter que ir para onde você não quer ir e outros vão te amarrar. Ele estava falando da morte que Pedro ia passar, sendo crucificado por amor a Jesus e não negando mais, porque a primeira vez ele negou. Mas agora ele não ia negar mais, tanto é que ele morre na cruz, cabeça para baixo, não negando mais o Senhor Jesus. Prezados irmãos, Jesus ele queria ver a santidade na vida de Pedro. Porque embora Pedro seguisse o mestre, Pedro ainda era um homem sanguíneo, um homem que cortou a orelha do guarda, um homem que brigava facilmente. E o homem de Deus tem que ter equilíbrio. Porque o Espírito Santo de Deus, ele equilibra o crente, o homem e a mulher. Não, irmão, eu sou sanguíneo, eu estouro à toa, não. O Espírito Santo é capaz de te controlar. Mas para isso você precisa dar lugar. E Pedro precisava dar lugar para Jesus operar na vida dele. Então Jesus queria ver uma santidade na vida de Pedro. Porque sem a santidade, não tem como você ir ao céu, reinar com Cristo e estar de frente da obra, estar à frente da obra, dando maus exemplos, como a gente vê hoje em muitos pastores que debocham da santidade, debocha dos que pregam a santidade e dizem ser pastor. Não é, mas diz que é. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, amados irmãos, o Senhor ele quer ver santidade em nós. Não adianta nós cantarmos, pregarmos, profetizar, expulsar demônios, se nós não tivermos santidade. Porque as ferramentas, os dons que Deus dá, as ferramentas para nós usarmos na seara, na obra, para granjear almas. Só para isso, não é para salvação. Muitos confundem, não é para salvação. É os galardão que vamos receber no tribunal de Cristo. Logo após a igreja ser arrebatada, vai estar diante do tribunal de Cristo para ser julgado se as obras foi aceita ali, vai passar pelo fogo. Então cada um receberá o seu galardão, não é para salvação. O que é para salvação então? É a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Entendeu? Os dons é para ganhar almas, é a ferramenta que o Senhor nos dá. Então você fez a obra de Deus, não para aparecer, mas para a glória de Deus. Após o arrebatamento, você vai estar diante do tribunal de Cristo para receber os galardões. E a salvação? É santificação
do corpo, da alma e do espírito. Agora, a gente santifica não para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça. A gente santifica porque já somos salvos. E quem é salvo não tem como andar torto como o ímpio anda. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Tiago que a obra sem a fé é morta, e a fé sem a obra também é morta. Então a obra é muito importante para mostrar que realmente você é salvo. Ah, não, nós é salvo pela graça, vamos andar errado, fazer o que queremos. Você está mostrando que não é salvo. Você vai se confundir aí, se complicar. Então, amados irmãos, Pedro tinha que mostrar a diferença para Jesus agora. Porque ele mostrou que negou, agora precisava mostrar que realmente ele podia contar com ele pondo ele diante da obra. Então Pedro precisava ser transformado, passar por uma transformação, como foi, hein? Depois foi que não teve, né? Não negou o Senhor mais, vivia na santidade, dava bom testemunho. É assim que nós temos que fazer também. A palavra hoje não é para Pedro. A palavra hoje é para nós. Nós devemos se santificar se queremos ver o Mestre e reinar com Ele. Amados irmãos, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 22, 6, versículo 22 e 23. Olha o que diz. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha só, amados irmãos. Os nossos olhos são a candeia. É o que controla. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Está dizendo a palavra. O que quer dizer aqui, amados irmãos? Nós temos que vigiar com os nossos olhos, que nós controlamos o nosso corpo através dos olhos. A gente olha para onde a gente vai andar, para onde a gente vai virar, o que está acontecendo. Então os olhos é a lâmpada que ilumina para a gente controlar o corpo. Só que se os olhos forem bons, todo o nosso corpo está em luz. Mas se os nossos olhos forem maus, aí vai se complicar. Se os nossos olhos forem bons, está em luz, por quê? Porque nós estamos com os olhos na palavra de Deus, naquilo que edifica. Nós estamos vigiando com nossos olhos. Então o nosso corpo é todo bom. Está em perfeita comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é santo e que habita em nós. Pois o nosso corpo é casa, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, qual grandes serão tais trevas? Agora, se os teus olhos forem maus, o teu corpo está em trevas, tenebroso, em trevas. Por quê? Você está com os olhos em novela, filmes, cobiçando, maliciando coisas que não deve. Então teus olhos estão em trevas.